Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, a lição de número 3, vai ser a primeira de hoje, amém? A gente vai falar sobre dons de revelação. Todos encontraram, irmãos, amém? Lição número 3. O textuário dela diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Amém? Aqui a gente vê e começa entendendo, né, irmão, que o nosso padrão de culto assembleiano é um padrão alinhado com o que Paulo está dizendo aqui. Né? O que Paulo está dizendo é que quando vos ajuntais, cada um de vós, ou seja, é saudável que todos na congregação tenham uma oportunidade. Né? Isso que é meio estranho, assim, a gente olha para essas igrejas que é monopolizado, só um faz tudo. Né? A gente não se desenvolve espiritualmente. Então, para o desenvolvimento espiritual acontecer, é interessante que todos participem do culto. Verdade prática. Irmão, as duas aulas hoje, por ser duas em uma, vai ser meio corrido, mas em nenhum momento ninguém está proibido de participar, né? A gente pode interagir sim. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Irmãos, o dom de revelação, ele precisa existir e não pode se extinguir, porque é o dom de revelação que protege a igreja de Satanás e do próprio homem. Depois a gente vai entender também por que do próprio homem. Amém? Então esse dom de revelação, ele é importante para a igreja, como um escudo para nos proteger. Irmãos, eu separei aqui apenas o primeiro versículo da leitura bíblica em classe para a gente entender, distinguir o que é sabedoria e o que é dom da ciência. Amém? Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 12:8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Os irmãos têm uma noção de qual que é a diferença de sabedoria para ciência, irmão? Não existe certo, não existe errado. Existe o que você sabe até agora. Alguém arrisca? Alguém quer participar? Hein, pastor? Diferença? Qual que é a diferença? Sabedoria e ciência. Marcelo? Pode falar? Pode falar. Amém. Amém. Vamos ver aqui, ó. A sabedoria não é algo que a gente estuda porque ela é considerada um dom. Né? Aqui está falando assim, ó, é dada pelo Espírito. Então a gente vai entender aqui uma coisa. Ó, a sabedoria, ela é palavra para a prática de vida. Sabedoria é aquilo que a gente adquire para a gente poder viver sabiamente. É aquilo que você aplica à sua vida prática. Vamos dizer assim, vida prática. Amém? Agora, a palavra da ciência, o dom da ciência, é o dom da revelação e iluminação da palavra. Amém? Então, sabedoria é Deus te capacitando para você tomar decisões certas, corretas, decisões sábias e inteligentes. Amém? Agora, o dom da ciência, o dom da palavra, da ciência, é o dom da revelação do que está escrito. Amém? A gente tem aí inúmeras referências pentecostais de pregadores, de homens de Deus, que possuem o dom da ciência. É aquilo que às vezes a pessoa está pregando, a gente olha para o texto e diz assim, sempre teve aqui, eu nunca vi isso. Como que esse pastor falou um negócio aqui profundo que eu nunca vi? Isso é o dom da ciência. Amém? Sabedoria e prática de vida. Deus vai te capacitando para você viver sabiamente. Amém? Então é interessante a gente entender a diferença de um para o outro. Introdução. O teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Assim como o fruto do Espírito são 9, né, irmãos? A gente já viu
são 9 e os 3 primeiros se relacionam a Deus, os 3 do meio se relacionam ao próximo e os 3 últimos a mim. Então eu sou a última prioridade. Então também a gente vai ver aqui que existem prioridades na separação, na sistematização dos dons. A respeito dos dons de primeira categoria, hoje a gente vai entender o de primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para aconselhamento e a orientação da igreja do Senhor. Amém? Palavra de sabedoria, conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita, segundo o dicionário eletrônico ou AIS. Sabedoria significa discernimento espiritual nas coisas sobrenaturais e humanas. Agora aqui eu quero fazer um paralelo com os irmãos e pedir por gentileza que os irmãos participem. Eu classifiquei aqui que existe sabedoria e conhecimento. Qual é a diferença agora de um e outro? Sabedoria e conhecimento. Existem pessoas que conhecem muito e não são sábias, e existe pessoa que é sábia e não tem conhecimento. Mas qual que é a diferença de uma definição e outra? Pode arriscar, irmão. Pode arriscar. Vitor. Eu acredito que seja prática e teoria. Amém. Agora se encaixaria a resposta do irmão Marcelo. Conhecimento é aquilo que eu adquiro estudando. Conhecimento eu adquiro estudando. O conhecimento, para eu tê-lo, depende só de mim. Depende de mim. Depende da busca pessoal de cada um. O conhecimento que você tem hoje, com a idade que você tem hoje, é resultado daquilo que você buscou até hoje. Tá? Isso é conhecimento. Agora, sabedoria independe de mim. Aí já não depende de mim, depende de Deus. É um dom que tem que ser buscado. Tá? A gente vai ver na Bíblia, por exemplo, Salomão era um homem muito sábio. Um homem de muito conhecimento, de prática de vida também. Mas na hora de adquirir sabedoria, ele buscou por conta própria ou ele teve que pedir? Pediu. Amém? Então, conhecimento não depende de Deus, irmãos. Conhecimento você corre atrás. Por isso que cada um se especializa em uma área. Nossa, aquela pessoa ali conhece muito de tal área, né? Porque dedicou muito tempo ali. Agora, sabedoria, para a gente ter, é de Deus. Amém? Então, essa que é a diferença. A gente vê, às vezes, esse pessoal de voz que não sabe ler, não sabe escrever, e pega alguém que é formado, e a pessoa, às vezes, da roça tem mais sabedoria de vida do que uma pessoa que é cheia de conhecimento. Né? Então, se a gente tiver que colocar ali numa escala de importância, os dois são importantes, mas a sabedoria que vai fazer com que a gente viva mais tempo, né? Com qualidade de vida, porque são decisões sábias serem tomadas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:8 refere-se a uma capacitação divina, por isso que independe da gente, sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos, vamos lá. Agora tem certo e tem errado, sim. Não está mais abstrata a pergunta, não. Irmãos, quando vocês, a título de Antigo Testamento, qual foi a situação difícil, mais difícil a ser resolvida no Antigo Testamento? Vocês recordam? Antigo Testamento, situação difícil que foi resolvida, que teve sabedoria no contexto de um homem. Aí, pastor, é isso aí. Mas alguém ia falar Salomão, irmãos? Amém, é isso mesmo. Foi um caso tão difícil de ser resolvido que os irmãos chegaram à conclusão juntos. Amém? Essa história está em 1 Coríntios, né? Do 18 em diante. A gente vai ver que Salomão foi a sua primeira causa como rei, porque a festa de comemoração do reinado dele foi interrompida por essa causa. Aí, o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Então, como que Deus ia responder para ele se tinha dado ou não? Com problema. Então, existem problemas que trazem resposta para a nossa vida, irmão. Amém? Agora, olha que interessante isso aqui. O problema e a causa era tão complexa que Salomão resolveu, que nem os juízes da cidade de Jerusalém foram capazes de resolver. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que obrigatoriamente, pela lei do Deuteronômio, deveriam ter juízes em todas as cidades judaicas, deveriam ter juízes. E as causas do povo chegavam primeiro nos
Juízes. Vocês acham que era da vontade dos juízes naquele dia fazer com que o rei tivesse sua festa interrompida? Não. Eles iam fazer de tudo para resolver ali, para não levar o problema para o rei. Até porque queimaria o filme deles, né? Nossa, tem juízo aqui para quê? Mas a causa era tão complexa, irmãos, que chegou sim em última instância. Porque depois é que ninguém consegue resolver uma situação na nação, quando ninguém conseguia resolver, em última instância era levado para o rei. Se o rei fosse justo ou não, aí já não era mais problema dos juízes. Mas a causa era tão complexa que os juízes encaminharam as mulheres para Salomão. Olha o tamanho da dificuldade, da complexidade do problema. E só Deus mesmo na vida de Salomão é para fazer essa causa ser resolvida. Né? A ponto de Salomão ser reconhecido, ter a sua sabedoria reconhecida pelo povo, e esse fato ali ser lembrado para sempre na história de Salomão, até os dias de hoje. Tá? Naquele tempo foi muito comentado e fermentado. A própria Bíblia vai dizer que dali em diante o povo elogiava essa sabedoria de Salomão. Tá? É interessante, né, irmão, só a título de curiosidade, que essas duas prostitutas revelam para nós os dois tipos de crente que tem na igreja. Né? O relaxado e o zeloso. Por que o relaxado e o zeloso? Olha isso aqui, talvez você nunca observou isso no texto. A gente vai ver duas mães, cada uma delas com um filho. Amém? O que uma fez? Dormiu em cima do filho. E a outra? A outra foi ver que o filho estava morto quando aconteceu o quê? Quando ela acordou para isso, pastor, obrigado. Para amamentar. Ah, mas o que tem aqui de diferente, irmão Ramon? Tem gente que dorme em cima daquilo que está vivo. E tem gente que é tão zeloso que acorda para amamentar aquilo que nem pediu para ser amamentado. Não tem um ditado no mundo aí que diz que quem não chora não mama. Quem não chora não mama. A criança chorou para poder mamar? Era o zelo da mãe. Olha o tamanho do zelo da mãe. É alguém que está acordando para dar de mamar, até para quem não está pedindo. Em compensação, tem outro dormindo em cima do que está vivo. Tá? Para quem gosta de pregar, dá uma mensagem de advertência. Amém? Então, são dois tipos de crente na igreja. É assim mesmo, irmão. Tem crente que erra por não zelar por aquilo que Deus dá para ele. É um crente relaxado. E tem gente que é tão zeloso que zela até quando não precisa. Mas de quem será que Deus se agrada mais? Né? Isso aí, amém. Exatamente. Então, irmãos, esse caso foi o mais citado, o mais lembrado. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. Irmãos, aqui o autor não colocou, mas eu acrescentei. Ele não só interpretou o sonho de Faraó, como interpretou o sonho do coveiro, e do padeiro. Porque tem morte aqui na cena, daí com a morte do padeiro. Então ele interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. E o sonho dele, ele interpretou? Vocês viram que ele foi capaz de interpretar o sonho de todo mundo, mas o dele ele não interpretou? Interessante, né? Interessante mesmo. Deus diz onde a gente vai chegar, mas não revela o processo, né, irmão? Né? Imagina se ele fala assim para José, você vai ser traído, você vai ser preso, você vai ficar escravo por 13 anos. Será que José ia aceitar? Né?
Às vezes Deus tem plano na sua vida, Ele revela a linha de chegada, mas a trajetória é dia após dia. Senão a gente pode vir desistir. Então Ele revelou o sonho de Faraó e ainda trouxe para Faraó a solução do problema. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, né, já foi citado. Igualmente, é admirável o exemplo de dom de sabedoria do Antigo Testamento. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra de sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Por que eles não resistiam? Porque era um debate de conhecimento versus sabedoria, irmãos. Tá? Porque os mestres da lei, eles tinham conhecimento. E esse conhecimento foi adquirido de que forma? Estudando a Torá. Então eles conheciam a lei, como o Vitor disse, na teoria. Amém? Eles eram mestres teóricos. Estevão pregava também a mesma palavra, só que não só com conhecimento, também com sabedoria. É aqui que a gente vê que a sabedoria vence o conhecimento. Tá? É aqui que a gente vê que a sabedoria vence o conhecimento. Numa escala de valores, a sabedoria está acima. Então era um confronto entre Estevão e os religiosos de sabedoria versus conhecimento. E Estevão, pela graça de Deus, ali naqueles debates, nas suas pregações, engoliam eles, né, irmãos? E eles não poderiam resistir à sabedoria de Deus que estava sobre a vida dele. Uma liderança sábia. Alguém quer comentar, irmão, alguma coisa? Alguém quer comentar? Não? Podemos seguir? Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Amém? Então, aqui está falando que nós temos que ser bons mordomos, né? Administrar bem os dons que Deus nos confia. E jamais usarmos os nossos dons em benefício próprio. A gente vai ver isso um exemplo em Jesus Cristo. A gente vai ver que quando foi para beneficiar os outros, Jesus transformou água em vinho, para a alegria comum de todos. Mas quando foi para beneficiar a si mesmo, Ele não quis transformar a pedra em pão. Tá? Então a gente vê, através de Jesus, que quando é para usar o nosso dom no bem comum, para a igreja, para a edificação de pessoas, beleza. Mas quando é para a sua auto-edificação, poupe o dom. Tá? Não é para os nossos desejos egoístas. Amém? Não foi para isso que o Senhor nos deu. A palavra da ciência. Alguém quer comentar, irmãos? A gente está mudando aqui de assunto. A gente está saindo de sabedoria e indo para a ciência. Alguém quer comentar? Fazer alguma coisa? Não? Podemos seguir? O que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito, acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, ou seja, aquilo que o Senhor escreveu e está oculto, implícito ali na Bíblia, tá? E só está reservado para os seus. E como eu digo, eu gosto muito de dizer isso. O que está escrito aqui está para todos, irmãos. Tá? Sabe por que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo e ao mesmo tempo, infelizmente, é o menos lido? É o menos lido. É o menos lido. É o mais vendido e é o menos lido. Olha, é inversamente proporcional. É o mais vendido. Parece que as pessoas adquirem um exemplar para poder ter, né, uma obrigação ali espiritual, mas é o menos lido. Por quê? Porque é difícil a compreensão dela. Porque ela é um livro que trabalha nas duas esferas, física e espiritual. Tá? Se você não sentar com o autor ali e o Deus não for te revelando que está ali, você dificilmente, num ano, você lê a Bíblia inteira. Dificilmente.
A gente crente mesmo, dificilmente não lê, irmãos. Tá? Porque é um livro difícil de ser compreendido. É um amuleto. É um amuleto. Isso, é um amuleto de fé, né, irmãos? Tem porque é costume ter, mas não tem um contato com a palavra. Amém? A sua função. O dom da palavra, da ciência, não visa servir propósitos triviais, ou seja, não é para ser usado de maneira irrelevante. Amém? E ele vai julgar aqui o que é irrelevância, irmão, em relação a isso. Como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, e etc. Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. A palavra aqui também, irmãos, eu fiz um acréscimo aqui em relação ao que eu estudei lá, é que a palavra da ciência, ela também traz para a igreja edificação, e se não gerar edificação, não é palavra de ciência, é presunção de quem está pregando. Tá? É muito interessante, vocês já devem ter visto isso. Eu, por exemplo, é uma prática pessoal minha. Aqui ninguém faz isso, graças a Deus. Mas assim, se eu estiver pregando e tiver que trazer para os irmãos alguma informação do texto que seja diferente, eu só vou trazer se oferecer edificação para a igreja. Agora, quantas vezes vocês já presenciaram uma pregação assim, a pessoa, o pregador ou a pregadora está pregando, aí ele fica assim, porque no grego diz isso, isso e isso. Aí ele fala para você que no grego diz aquilo e continua a mensagem. Qual que foi a relevância dele dizer que aquela palavra no grego é escrita assim, no hebraico é assim, se ele não aplicou? Existem sim, a gente também não pode ser ignorante. Ignorante que eu estou falando não é pejorativo não, irmão. Ignorante é quem ignora o conhecimento, quem abre mão de conhecer. Isso que é ignorante. De também, às vezes, a pessoa falar o que significa e a gente ter preconceito com aquilo. Porque às vezes a pessoa está falando e aquela palavra realmente no original tem uma edificação espiritual por trás dela. Aí valeu. Aí tem validade a aplicação do pregador. Agora, eu estou com vocês lá pregando, não, porque no hebraico aí eu continuo falando. Presunção, irmãos, presunção. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu nunca mais na minha vida esqueci. Eu li ela, nunca mais esqueci. Spurgeon falou assim, você nunca vai ver um cozinheiro te colocando a panela de comida para você comer e falando o que ele colocou na comida. Quais foram o tempero, se você não perguntar. Né? Por exemplo, Marcelo, você está lá na sua casa, lá na hora do almoço. Você senta lá para comer, você pergunta, a Dani fala para você, olha, eu usei sal, usei alho, ela fala para você? Não fala. Você vai sendo, né? Agora, se você falar assim, nossa, tem um negócio diferente aqui, daí outra. E é a mesma coisa, irmão, daí não precisa se preocupar em se mostrar para a igreja. Esse negócio diferente, quando você está comendo, você sente gosto, é a mesma coisa da igreja saber que o pregador estudou. A igreja sabe quando o pregador está preparado ou não. O pregador não precisa avisar. Colocou sal, alho, sazão, não precisa, a igreja vai sentir o gosto, pode ficar tranquilo. Então, se não gerou edificação, é presunção. Tá? Porque o dom da ciência, ele tem como, por ser um dom, o dom é para edificar. Se ele não gerou edificação, é presunção. Amém? A gente tem que ficar alerta com isso, irmão, com a presunção do homem. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem algum testemunho em relação a isso? Não? Amém? Vamos seguir? Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta.
No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Ali foi revelado para Pedro que eles estavam mentindo, né? Irmãos, olha, Ananias e Safira morreu à toa. Vocês já perceberam isso? Eles morreram à toa? Por quê? Ninguém exigiu deles que eles entregassem tudo. Ninguém exigiu deles. Ninguém disse assim, tudo que vocês venderam, vocês vão ter que dar pra gente. Se eles tivessem dado o que eles tinham colocado no coração deles, simplesmente sem ter mentido, eles estariam vivos, não digo até hoje, mas teriam morrido como teriam que morrer. Amém? Obrigado. Ninguém exigiu nada deles. Sabe por que eles se sentiram constrangidos a mentir? Luiz Hermínio tem uma frase em relação a isso que eu acho sensacional. Porque eles entraram numa fila de quem estava entregando tudo. Por isso que eles se sentiram constrangidos e mentiram. Aí aplicando para hoje. A gente se sente constrangido quando a gente vem num culto e vê que a igreja toda se entrega, dá tudo para Deus. Né? O nível do lugar fica alto, irmãos. A gente não se sente à vontade de vir fazer as coisas pela metade. Eles entraram numa fila onde o nível estava muito alto. E aquilo constrangeu eles. Então, isso é perigoso. Eu quero ir para o Santa Rita porque o nível é alto. Mas você vai lá, você vai entregar tudo também? Né? A gente na hora do culto vai se entregar, vai entregar tudo que a gente tem também? Né? Ninguém está te exigindo que entregue tudo, mas não minta para o Espírito Santo que você não entregou por causa de um motivo que ele sabe que não foi verdadeiro. Né, irmão? A morte hoje não é mais física, mas é espiritual. Está cheio de defuntos nos bancos das igrejas. Né? Porque mente, espiritualmente, tem suas práticas, né? Felizmente. Amém, irmãos? Alguém quer fazer um comentário? O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. 3. Discernimento dos espíritos. Aqui para mim foi a parte da lição que eu mais achei muito interessante, irmãos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques dos espíritos malignos. Aí é que eu faço um acréscimo, irmãos. A importância do dom de discernimento. Nos proteger dos espíritos malignos, das obras do inimigo no meio da igreja que são fantasiosas como obras espirituais saudáveis. Mas também nos prevenir, o dom de discernimento ele é interessante, importante para a igreja, para discernir também e nos proteger dos homens emocionados. Tá? Homens emocionados. O dom de discernimento não é só para a gente entender quando é o mal ou quando é o bem agindo. A gente também tem que entender que às vezes não é o diabo que está por trás, às vezes também é o próprio homem que está emocionado. Quantas palavras, às vezes, profecias são proferidas do púlpito, do coração do homem? Deus não está por trás daquilo, nem o diabo também, é o próprio homem que se emociona, às vezes, com o que ele está vendo repercutindo na igreja e sai ali, né, de maneira desenfreada e espiritualmente irresponsável, lançando palavras sobre a igreja que quem não tem discernimento engole isso, né? E muitas das vezes pessoas estão correndo atrás de profeta pela emoção do profeta. Porque se realmente ela quiser ouvir Deus falar, irmão, Deus vai falar em qualquer culto que ela for naquele dia, se for propósito de Deus para a vida dela falar com ela. Agora, quando eu corro atrás de pessoas específicas, eu estou correndo atrás da emoção daquele homem. Estou correndo atrás daquilo que eu quero ouvir. Amém? E qual é o problema disso? É que essas pessoas que dão audiência para essas pessoas, alimentam o erro dessas pessoas. Faz a pessoa acreditar na própria mentira dela. Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus, porque muitas pessoas me procuram.
Quando na verdade não tem nada de Deus, né? Só fala o que massageia o ego. Com certeza os irmãos já presenciaram. Porque a profecia é Deus falando. Não é eu mesmo. Eu não vou premeditar aqui, como tem gente que vai premeditar, sabe, a vida do irmão, da irmã, e eu conheço pessoas. Não, eu vou hoje no culto de quarta-feira, de domingo, porque vem aqui um profeta lá, vai falar a palavra, ele vai profetizar. Eu vou contar um Isso. É muito importante. Irmãos, um testemunho aqui de Guará mesmo. Em Guará aconteceu isso, no bairro São Manuel. Não vou dar nome aos bois. Aconteceu lá um constrangimento, mas nem precisou de discernimento, porque Deus, como a irmã disse, Deus derruba, né? Fruta podre cai sozinho, né? Às vezes Deus nem precisa derrubar, a própria pessoa com os erros dela vai e cai sozinho. Fruta podre cai sozinho, né? Olha o que aconteceu. Estava tendo um culto de jovens no São Manuel, aqui no bairro de São Manuel, Guará. Aí tem um profeta aí que roda aí, que gosta de revelar nome, CPF, os negócios todos aí. Aí já havia-se uma suspeita de que ele pesquisava antes na rede social, nome, membro. Ele via a relação que as pessoas tinham com aquela congregação e deduzia que a pessoa estava nos cultos e soltava. Aí ele foi nesse culto, eu vou falar um nome fictício aqui para os irmãos, né, entender o que ele fez, qual foi a gafe dele. Ele falou assim, ó, Deus está mandando entregar aqui uma mensagem, uma profecia, para uma menina que começa com a letra K o nome dela. Letra K. Tem alguém que começa com a letra K? Se você não vier aqui na frente, eu vou falar o nome inteiro. Eu estou fazendo um negócio fictício aqui, mas foi próximo disso. Aí, ninguém lhe foi. Aí ele falou assim, então Deus está mandando eu falar com a Camille. Quem que é Camille aqui hoje? Aí, ninguém, né? Foi uma menina lá na frente, sim, foi. A menina foi. Mas a menina foi quieta e tal. Aí ele falou o que ele tinha que falar para a menina. Depois do culto, a mãe da menina chegou no profeta e falou assim, ô pastor, seguinte, o nome da minha filha realmente é Camille. Só que na certidão dela é Camille com C. No Face que ela gosta de usar com K. Porque ela queria que o nome dela fosse Camille com K. Então, na rede social, ela tem liberdade de ir lá e mudar, não tem problema, ela faz o que ela quiser. Mas o nome dela de registro é Camille com C. Deus tem ela no Facebook. E, irmão, não sei qual foi o desenrolar da história. Aconteceu aqui em Guará, no São Manuel. A minha cunhada, a irmã da Amanda, estava na igreja no dia. Trabalho à tarde aqui, de uma profecia também usando o sobrenome de rede social. Então, Alguém não estava presente. será que foi? O nome da pessoa aqui não está presente. Não, mas eu conheço que congrega com a gente. Eu estou desconfiado que é o mesmo profeta. Eu estou desconfiado. Se for, depois a gente se alinha nos bastidores. Mas foi esse camarada aí. Foi esse camarada. A minha cunhada viu depois a mãe da pessoa chegando nele e falando assim, ô irmão, o nome da minha filha é com C. Aí ela usa lá. Mas o nome que eu coloquei é com C. Constrangimento, né, irmãos? Uma vez o profeta falou para mim, Deus manda te falar. Eu falei, Deus não manda te falar. Deus fala. Eu estava sentado. Deus falou, eu vou ficar. E a gente sente também quando é de Deus, né, irmão? Geralmente, quando é de Deus, Deus vai tocar em alguns assuntos que só você sabe. Porque só você, no seu particular com Deus, sabe. Agora, eu pegar, olhar para o círculo de oração e dizer assim, Deus me mostra que tem uma irmã aqui com dor nas costas, é difícil sem hora não ter dor nas costas, né, irmão? Fez serviço o dia inteiro. Não é? Então, quando essas são revelações assim abrangentes, genéricas, foge disso.
mais coerente. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, ó. Você nunca mais... Esse negócio de profecia falsa, furada, desvia muita gente da igreja. Agora a culpa é de quem? Perfeito, perfeito, vocês dois juntos. Sabe o que eu pensei que vocês fossem responder para mim? Que a culpa é do falso profeta. Não, a culpa é sua. Sabe por quê? Só concluir, você já acrementa. Se eu fizesse essa pergunta aqui para outras pessoas, muita gente, meu marido, ia falar assim, a culpa é de quem profetizou errado. Ele que está desviando algo, não é? Não é o que a gente pensa primeiro? Os dois foram taxativos, certinho. A culpa, se eu desviei, foi minha. Porque eu não sou culpado daquilo que eu ouço, mas eu sou culpado pelo que eu acredito. É difícil esses profetas profetizar para um irmão de oração que conhece a palavra. É difícil isso. Bom para pessoas que não têm muito conhecimento da palavra, que não têm o dom de discernimento. Aí eles vão até porque sabem que são muito bons. Exatamente. Ah, eu desviei porque o profeta falou e não aconteceu. Não, irmão. Você desviou porque você não tem discernimento para saber que aquilo não era de Deus. A culpa. Ah, é a confirmação de Deus. Ó. Elogiar ele. Exatamente, gente. Então, quando uma falsa profecia desvia alguém da igreja, a culpa não é do falso profeta, a culpa é da pessoa que não tem discernimento e acreditou na falsa profecia. É que aquela síndrome de Adão, de sempre colocar a culpa nos outros. Né? Desviei porque não aconteceu. Não, a culpa foi sua, meu querido, que não tem discernimento para saber o que é de Deus ou não. Porque quem tem discernimento repreende. Igual aconteceu, o pastor acabou de falar aqui. Não é de Deus nada, você está repreendido. Tá? Amém? Ah, desviei. Foi falha sua na época. Hoje você está aqui, está aprendendo. Eu não sou responsável pelo que eu ouço. Eu não tenho domínio sobre o que você vai falar para mim. Mas eu tenho domínio de absorver aquilo ou não. Amém? Vamos lá, irmãos, terminar aqui a finalzinho. A gente já vai para a próxima. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevam Ângelo, o discernimento dos espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Por isso que quando a gente recebe uma profecia, a instrução é julgar a profecia e não o profeta. Amém? Ai, como que eu sei quando a profecia vem de Deus? Existe uma regra, e é uma ciência exata. Isso aqui eu digo que é uma ciência exata. Todas as vezes que a profecia é de Deus, obrigatoriamente, eu vou repetir isso aqui, obrigatoriamente tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Tá? Se a profecia vem de Deus, ele nunca vai quebrar uma doutrina, ele nunca vai quebrar uma regra, vai seguir sempre enquadrado na própria palavra dele. Amém? Então a palavra de Deus é o prumo da profecia. Pega aquilo que você recebeu, que te falaram, coloca ela à luz da palavra. Se não estiver alinhado, você já joga fora, irmão. Amém? Ctrl T, que apaga tudo, Miquel. Dá um Ctrl T lá, irmãos. Discernindo a manifestação espiritual. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelo fruto que produzem, isto é, pelo caráter. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Conclusão: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos
ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos Espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém, irmãos? Alguém quer fazer algum comentário para a gente passar para a próxima? Não? Amém? Vamos seguir? Lição 4, dons de poder. Já foi lido aqui o textuário e a verdade prática. Amém? Irmão, essa lição, ela é dom de poder. Esse assunto é o assunto que distingue e separa instituições cristãs atuais. Amém? Como o irmão Vitor Norato falou semana passada, são esses assuntos que separam os continuistas dos cessacionistas. Amém? Então, nós assembleianos, continuamos acreditando na continuação dos dons. E hoje a gente vai ver aqui por que muitas das vezes esses dons pararam de se manifestar em nosso meio. Tá? A culpa é de Deus? Mais uma vez, a culpa é nossa. Amém? A gente vai ver aqui onde está o erro. Introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações de dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Irmãos, sinceramente, hoje em dia, qual seria a chance? Sei que vocês vão responder alinhado com o que eu penso também. Qual é a chance de uma pessoa hoje começar a ser usada em dons de cura, dons de maravilha mesmo, sobrenatural? Nossa, crianças misterentes, tipo isso. E a igreja de Cristo não fazer desse homem ou dessa mulher um bezerro de ouro? Qual é a chance? Impossível, né, pastor? Impossível. Impossível. A divinização do homem ia ser imediata. Impossível, impossível. Seja ela em questão de agendas, de disputa pelo aquele homem, por aquela mulher, de baba-ovo em cima, de gente, pagando, elogiando, de gente... Imagina isso, irmão, quando todo o crédito deveria ser dado a Deus. Mas, fulano ficou famoso, mudou. Qual que é a culpa dele ter mudado? É a minha sua que fica dando ibope para ele. É assim, simplesmente isso. A gente não sabe entender que é Deus na vida da pessoa. A gente acha que aquilo é a pessoa. Massoterapeuta. Irmãos, até o inimigo já ganhou a cena, vamos dizer assim, que isso dá ibope para o homem. Quantas e quantas milagres de curas não foram forjados no meio da igreja? De pastores que às vezes contratam alguém lá fora para chegar num culto com a cadeira de roda, aí no final o pastor ora para a pessoa sai andando. E a falta de discernimento é tão grande que a igreja tem aquele milagre como um milagre legítimo. Quando na verdade é só isso, como diz hoje, né? É a frase mais famosa, é o golpe está aí para quem quer, né, irmão? É a falta de discernimento, infelizmente. Isso aqui dá para nós também. Tá? É a falta de discernimento. Mas ele olhou
Pedro olhando para a tempestade de novo. Amém. Aqui, irmãos, ó, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor. Desculpa. Nessa lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los, aqui que está o segredo, ó. Usá-los para a glória do nome do Senhor. Tá? Não é para a nossa própria glória. Proporcionando a edificação da igreja, busque com fé em oração. O dom da fé. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa é a definição bíblica à fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação divinas entre os homens, operações divinas entre os homens. A fé como um dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Irmãos, vocês sabiam que a palavra fé, ela significa fide, né? Vocês já viram isso, né? Sola fide, as 5 solas. Vocês sabiam que a raiz da palavra fé tem a ver com fidelidade, a fé salvífica? Ele está falando de 2 fés aqui, né? A fé de operação de milagres e a fé para conservação de salvação. Essa sola fide, que é só a fé, é fé de fidelidade. A palavra fidelidade vem de fide, é fé. Então, quando fala que a gente tem que ter uma fé salvífica, é ser fiel até a morte. Não, o texto bíblico, ser fiel. Então, ter fé é ter fidelidade com Deus. Tá? E a gente às vezes acha que fé é aquele, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é esse conceito de fé que muitos crentes se convertem, ficam 50 anos como crente e morrem pensando que é isso? Não. Isso vai dar certo, é positividade. Porque se vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo é fé, então até o diabo tem fé, porque quando ele trabalha, ele acha que vai dar certo também o trabalho dele. Tá? Então fé é fidelidade. Tá? Amém? Interessante a gente saber isso também. Agora a gente está falando da fé que precede o milagre. Ela é distinta da fé de fidelidade. Igualmente se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton, este dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. A fé que precede o milagre. Você vai ver que quando Jesus curava, Jesus fazia maravilhas, sempre teve milagre envolvido na cena. E quando a pessoa não acreditava, Jesus fazia o milagre acontecer. A fé, quer dizer, a fé ser desenvolvida. Olha lá na viúva de Naim para a gente ver. Muitas das vezes Jesus fez milagre na vida de alguém porque a pessoa foi até ele com fé. A pessoa foi até ele com fé. Aí Jesus fez. Mas Jesus queria ressuscitar o filho da viúva. Mas até então a gente viu alguma manifestação da viúva em relação à ressuscitação do filho? Não. Aqui que Jesus vai, ele motiva a fé nela. Não chore. Não chore. Então ele precisa que ela acredite para que ele vá lá e faça o milagre. Tá? Por exemplo, o Jairo chega cheio de fé em Cristo. Mas aí chega a notícia que a filha morreu. Aí o que Jesus vai ver? Nossa, a fé dele foi lá embaixo. Aí Jesus cria a situação de fé de novo. Não tema, crê somente. Então o milagre é precedido por fé. Isso aqui é inegociável. A gente vai ver que em Mateus lá, por exemplo, no texto de Mateus, se não me engano, em Mateus 9, vai dizer que Jesus saiu daquela terra porque eles não tinham fé suficiente para que ele agisse lá. Então, não depende só da vontade dele fazer, depende da nossa de receber também. Amém? Não basta Jesus estar no culto hoje à noite, basta você ter fé que ele vai fazer por você. Por que o meu irmão no mesmo culto recebeu e eu não? Porque ele teve fé, eu não. Isso aqui é incondicional, é inegociável com Deus. Fé precede milagre. Amém? Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes que o fato acontecer. Essa é uma boa amostra bíblica do exemplo do dom de fé. Amém?
O que são dons de curar? Agora o negócio começa a esquentar aqui, irmãos. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Agora eu vou perguntar um negócio para os irmãos. O dom de curar, o dom de maravilhas, ele trata de enfermidade somente física? Ele trata de enfermidade somente física? Ou enfermidade de qualquer coisa? Pode responder, irmão. Fazendo favor. Qualquer coisa, né, irmão? Irmãos, olha isso aqui. Para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Aqui não está falando que é só física. Mas dá uma referência bíblica para mim, é lógico. Olha aqui, até mesmo enfermidade de elementos. A Bíblia não vai dizer que as águas eram amargas? As águas não foram curadas e passaram a ser potáveis? A Bíblia não vai dizer lá em 2 Reis 4 que havia veneno na panela? E que Eliseu foi lá e curou o alimento? Então o dom de curar não é só físico, é aquilo que precisa ser transformado também, até, vamos dizer assim, não é imaterial, porque é material, mas aquilo que não tem vida, né? Para a gente entender, amém? A água amarga foi curada, veneno da panela foi tirado, então o que estiver enfermo passa a ser restaurado. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade. Sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então não é o homem que sara, é Deus que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se de seus pecados. Amém? Então a gente vai ver que o dom de curar ele serve para legitimar o Evangelho e atrair as pessoas. É essa a função dos dons, principalmente no primeiro século. Tá? Legitimar a palavra que era pregada e atrair as pessoas. A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebemos o novo corpo, imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. Num mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Aqui é a hora que eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Aqui que eu queria chegar na aula aqui, Por que os irmãos acham que o dom de cura e maravilha no nosso meio da igreja caiu bruscamente, drasticamente? Por quê? Perfeito, pastor. Isso aí. Bom, sabe por que a gente não vê mais ninguém sendo curado na igreja hoje? Eu não sei você, eu nunca ouvi, eu acho que eu nunca ouvi. Um testemunho, faz quanto tempo você não ouve um testemunho de alguém subindo lá para pegar a oportunidade que o pastor dá, para falar que foi curado, sobrenaturalmente falando? Porque nós deixamos Deus em segunda opção. Hoje em dia, eu estou doente, eu não oro mais. O que eu faço? Eu vou no médico. Hoje em dia eu tenho uma doença degenerativa, o meu tratamento é médico. Estou passando isso. Frei Galvão. Então, irmãos, a gente vai deixando Deus em segunda opção, vai tendo coisa que vai ficando escasso. Está marcado aqui isso. Está marcado isso aqui. Quando eu marquei isso aqui que o pastor falou, irmãos. Aqui, os irmãos vão ver que eu estou mentindo. Deus, segundo plano. Quando todos os recursos da terra eu entendo que acabaram para mim, daí eu recorro a Deus. Aí eu recorro a Deus.
Aí talvez pode entrar naquilo que a irmã Dani falou hoje. Às vezes a pessoa já está ali no estado terminal, porque não buscou Deus antes, né? Talvez Deus poderia ter cuidado lá no começo, como Deus também é Deus de reverter no leito, né? Mas nós somos os responsáveis, irmãos, por não vermos mais milagres dentro da igreja de cura. Porque antes de pedir para o homem, a gente tem que pedir para Deus, a gente é dependente de Deus. Amém? Aí depois, né, eu acho que seria a lógica das coisas. Então naquele tempo, como Deus era mais prioridade, quanto mais Deus é prioridade, mais Deus se manifesta. Deus hoje menos prioridade, menos manifestação de Deus. A culpa é nossa. Amém? A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria aos homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Naquele tempo, na primeira igreja, os cristãos eram perseguidos, amém? Amém? Eles eram perseguidos. Se manifestassem socialmente dizendo que era cristão, aí por que a gente via mais milagres acontecendo de maravilhas, de cura? Porque eles não tinham recurso medicinal, irmão. Eles não podiam ir médico. Se manifesta, está sendo caçado, está sendo perseguido. Vai no médico fazer o que, irmão? Então eram 100% dependentes de Deus. E viviam muito mais a glória de Deus que a gente hoje. Amém? O dom de operação de maravilhas. Alguém quer fazer algum comentário, irmão? Já está no final, já? Amém? Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O livro de João vai dizer assim que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, em 3 anos, não teriam livros suficientes para ser escritos. Tá? Olha, infinitamente, muita coisa mais Jesus fez além do que está escrito. Tá? O bom mestre repreendeu o vento e o mar. Eu quero mostrar aqui para os irmãos que desde milagres de maravilhas em relação à água. Desde o Antigo Testamento a gente vai ver homens de Deus operando poder sobrenatural com água. Amém? Moisés fez o que com o Mar Vermelho? Abriu. Né? O que Eliseu fez com o machado lá? Fez o machado voar. Né? Elias abriu o Rio Jordão, mas ele fez o que? Ele bateu a capa. Eliseu também abriu o Rio Jordão, bateu a capa. Josué abriu o Rio Jordão com a arca. Amém? E Jesus, na hora que foi apaziguar a tempestade, como que ele fez? Pode falar, não quer? Falando. O maior de todos os profetas. Todos os homens que operaram poder sobre as águas precisaram de um elemento intermediário, simbólico. Tá? Moisés precisou da vara, Josué da arca, Eliseu da capa. Né? Eliseu, na hora que foi fazer o machado flutuar, não falou só, teve que jogar uma madeira lá. O único que operou sobre as águas sem precisar de nenhum elemento intermediário foi Jesus. Só precisou falar com a água. Tá? Só falou. Só a palavra. O maior de todos os profetas. Amém? E estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição do morto que havia 4 dias. Irmãos, então, olha que interessante. Isso aqui vocês já pararam para perceber que foram 3 milagres de ressurreição nos evangelhos, né? 3. A menina que tinha acabado de morrer, vamos por ordem dos fatos aqui. A menina tinha acabado de morrer. O menino no caixão e um morto em decomposição. Vocês perceberam que existem 3 estágios de morte diferentes aqui? Um morto fresco,
Um morto que está indo para a sepultura e um morto que já está em detrimento. Já perceberam isso? Não é só ressurreição, tem estágio também de situação de corpo físico. Então ele pega lá a menininha de Jairo, acabou de morrer, não está nem fria, acabou de morrer. Acabou de morrer. Morreu enquanto Jesus estava se dirigindo à casa de Jairo. Morreu, acabou de morrer, morto fresquinho. O corpo não está nem rígido ainda, porque o cálcio não dissipou. Tá? Acabou de morrer. O filho da viúva de Naim já estava no caixão. Tá? E Lázaro, 4 dias, já estava em decomposição. Independente do estágio da morte, Jesus tem poder sobre ela. Se a morte acabou de chegar, se a morte já sentou, se a morte já está até morando ali, Jesus bota ela para correr. Amém? Então são detalhezinhos. Ressuscitou 3 vezes, mas cada morto estava num estágio da morte. Fresco, intermediário, decomposição. Amém? É atitude de conhecimento, irmão. Não tem alguma revelação por trás disso. São detalhes que às vezes passam desapercebidos. Aí, ó, mais profundo ainda. Então, 4 estágios da morte, né? Olha que interessante. É importante a participação dos irmãos. Para quem não ouviu, ele citou Ezequiel 37, que é um estágio além do de Lázaro ainda. Porque os ossos já estavam sequíssimos. Qual que é a diferença de um osso úmido com um osso seco? O osso úmido é aquele que ainda está em decomposição. É sequíssimo, é aquele que já está faz tempo. Não tem mais carne. Obrigado. Então são 4 estágios da morte, né, pastor? 4 estágios da morte. Para ele, independente do estágio, ele vence a morte. Nosso Senhor tem todo poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja, a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Quantas vezes a gente já não viu, irmãos, esses milagreiros aí dizendo eu determino, né? Eu exijo que aconteça. Aí olha a pergunta que ele faz: quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Talvez por uma lógica espiritual, o único que pisou na terra que teria poder de exigir alguma coisa é quem? Jesus. Jesus exigiu? Muito pelo contrário, olha a oração dele: se for da tua vontade, passa de mim esse cálice. Ou seja, o que a Bíblia está querendo dizer? Quem tinha legalidade para exigir não exigiu? Quem somos nós? Quem poderia, talvez tenha muito mais moral com Deus de fazer isso, não fez? Quem somos nós para exigir alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como os discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito seus efeitos, independente de se ter ou não, o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. É o que a gente estava falando aqui agora. O bezerrinho de ouro, né, irmãos? Principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Conclusão, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e os dons de operação de milagre, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal.
Existe um homem no livro de Atos, capítulo 8, chamado Simão Mago. Tá? Ele vê os apóstolos, principalmente Pedro, fazendo milagres e maravilhas no meio do povo. Ele chega em Pedro e diz assim, quanto que custa para eu poder ter isso aí também na minha vida? Tá? Ele diz, quanto que custa? Eu quero pagar por esse poder. Agora ó a intenção do camarada, irmãos. Se ele está querendo comprar, é porque se aquele poder vem através da vida dele comprado, é porque depois ele também vai vender. Amém? Ele vai vender. Por isso que a Bíblia vai dizer, o que dai de graça, o que recebei de graça, dai de graça. Nada que eu invisto eu vou ficar ali no prejuízo, depois eu vou querer vender. Então Pedro também viu a má intenção daquele homem, repreendeu aquele homem. Ali em Atos capítulo número 8. Isto é envergonhar o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai, no poder do Espírito Santo. Irmãos, a aula acaba aqui. Eu só quero fazer um comentário que, infelizmente, com a geração midiática que nós temos, possivelmente nós, daqui para frente, nunca mais venhamos a ver mesmo os dons de cura como eram antigamente. É uma coisa que a gente acredita, mas não vemos. Porque muita culpa é nossa mesmo. Tá? Porque soberba, ego e divinização do homem. Em relação a quem recebe o dom, hoje em dia, com essa geração da mídia, a dificuldade de administrar a imagem, o domínio próprio, a sua exposição. Em relação à igreja, a divinização daquele que recebeu. Amém? Então, possivelmente, é uma coisa escassa e rara mesmo. Vai ser daqui para frente, talvez até pior. A gente não vai ver mais, infelizmente. Porque tudo que o homem põe a mão, o homem estraga, né, irmãos? E, infelizmente. Amém, irmãos? Agradeço a atenção de todos. Amém? Semana que vem volta a ser uma lição só por dia, né, pastor? Aí a gente vai entrar nos dons propriamente ditos, nos dons ministeriais já da parte de elocução, tá? Daqui para frente começa a ficar um pouco mais técnico, começa a ficar, eu gosto mais daqui para frente. Amém? A gente já vai ter mais bastante assunto para poder tratar. Deus abençoe os irmãos. Vamos para o Senhor, amém? Meu. Já pode, Mas estava gravando.